Olá, minha gente, estamos aqui para nossa live, construindo, né, produzindo o nosso caderno devocional pessoal. Cada um, né, vai poder fazer o seu próprio caderno devocional. Então, isso é muito maravilhoso com tudo aquilo que nós estamos fazendo, falando e estudando sobre o planejamento bíblico para 2025. E essa aqui é uma ferramenta, vamos dizer assim, fundamental para esse nosso ano bíblico, né? Para esse nosso próximo ano, um ano de devoção ao Senhor, um ano de entrega ao Senhor, um ano de busca pelo Senhor, pela sua presença, e isso é maravilhoso. Então é muito bom nós estarmos aqui, reunidas aqui, né? Reunidas aqui, através das telinhas aqui, pra gente aprender um bocadinho mais sobre esse Deus maravilhoso. E poder desfrutar da sua presença e também nos prepararmos com excelência para aquilo que vai demonstrar, através da forma como nós fazemos as coisas, revela o que há no nosso coração e o nosso desejo e a nossa intenção, através da forma que fazemos. É por isso que lá em Colossenses a palavra de Deus vai dizer assim, que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. E o que nós estamos fazendo é justamente isso, é nos preparando para aquilo que nós estamos, né, que está no nosso coração, o nosso desejo, que é de buscar mais a esse Deus maravilhoso, né? Dessa forma que nós já dissemos aqui no nosso planejamento bíblico, oba, né? Ai, gente, eu amei, oração, Bíblia e aplicação. E isso tudo vai estar inserido dentro do nosso caderno aqui, do nosso caderno devocional. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Já envia aí essa live para que mais pessoas possam estar aqui. Esse foi o horário que a gente pôde estar aqui reunidas para preparar esse material, essa ferramenta que vai nos acompanhar durante esse ano. Gente, vai ser esse ano transformador nas nossas vidas. Eu costumo dizer, né, que nós nunca estaremos, né, nós vivemos numa vida que é um processo. Então, a gente sempre vai estar em busca desse crescimento, sempre, cada vez mais. Então, esse ano vai ser um ano, né, que nós precisamos olhar para o ano anterior e ver, puxa vida, né, realmente houve um crescimento aqui, houve uma maturidade. Por quê? Porque a gente vai mergulhar mesmo na palavra do Senhor. E além de mergulhar, de ler, como eu tenho dito, né? Eu falei em uma das nossas lives aqui, eu falei, chega de livro devocional. E é dessa forma que eu quero começar aqui. Chega de livro devocional. Não que não seja uma bênção, gente. Eu falei, né? Não que não seja uma bênção, mas eles não podem, de forma alguma, ser a fonte do nosso alimento espiritual, porque não é. Isso vai revelar, né, uma espiritualidade, uma vida com o Senhor muito fraca, muito superficial, muito imatura, muito infantil. Então, nós podemos ter? Sim, podemos ter. Mas essa não deve ser a base da nossa vida, da nossa fonte a buscar. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos andando, né, na velocidade do mundo. E nós queremos tudo muito prático, nós queremos tudo já pronto, nós queremos um drive-thru, né? Com o Senhor, onde o Senhor me dá aqui a palavra de hoje, deixa eu ler aqui rapidinho, não tenho muito tempo hoje. Aí você vai lá, pega um livro de devocional, faz ali aquele devocional, aquela página, lê tal, aquilo que alguém já mastigou, ruminou, você está fazendo isso com aquilo que foi dado ao outro. Né? Pode servir para as nossas reflexões, é óbvio que pode, mas o Senhor quer revelar, gente, algo precioso para nós no individual. Então, gente, nós vamos disciplinar a nossa mente, o nosso coração para fazer isso. E como eu coloquei aquela caixinha de pergunta aquele dia, muita gente também, né, dizia assim, eu não sei como começar, eu não sei como que eu faço esse tempo, eu não sei. Então, gente, isso aqui vai ser
como que uma base para nós. Você pode aí alterar aquilo que você quiser. Essa vai ser a forma que eu vou fazer esse ano, né? Então, assim, você pode alterar, você pode colocar como você quiser. Então, a gente vai fazer aqui o nosso caderno agora, mas eu quero assim até que você possa fazer essa primeira parte aí de lápis. Se você quiser, você pode apagar alguma coisa, né? Fazer como você quiser. Mas o importante é esse coração disposto. E para começar, eu queria falar uma coisa para nós, né? Pra gente, porque a parte do caderno a gente já vai montar aqui esse caderno, mas eu queria falar uma coisa muito importante para nós aqui. Que ao longo dos nossos estudos, ao longo desse nosso ano bíblico, né, dessa nossa leitura cronológica, esse tempo vai ser muito precioso, de estudo mesmo bíblico, de um entendimento geral, né, da palavra e também das histórias e dos personagens. Gente, vai ser assim sensacional. E o que eu quero trazer para vocês é que a palavra de Deus lá em Gênesis, a partir do pecado, um pecado que aparece para nós aqui em Gênesis no capítulo 3. Depois do pecado, né, do capítulo 3, a gente vê que o homem saiu daquele lugar que Deus tinha dito, né, que Deus tinha plantado. A Bíblia diz que o próprio Deus plantou o jardim do Éden e colocou o homem lá no meio, né? Então, assim, Deus preparou tudo, era tudo perfeito. Mas o homem fez o quê? Ele pecou. Vamos lá para Gênesis, no capítulo 1 e 2, a gente vê que o capítulo 1 e 2 é a criação perfeita de Deus. Aqui que acontece tudo isso, né? O muito bom de Deus, toda a perfeição que Deus fez. Ele coloca o homem lá para que esse homem fique lá, para que esse homem multiplique, né? E como nós vemos, que a palavra de Deus vai nos dizer que todos os dias o Senhor vinha se encontrar com o homem, na viração do dia. Por isso que nós não sabemos ao certo em que ano que tudo começou, que Deus criou todas as coisas. Por isso nós falamos isso já na live anterior aqui, ainda do planejamento bíblico. Mas a gente vê que Deus preparou, né, tudo, e Deus se encontrava com ele. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus em toda a história. O desejo supremo de Deus, para mim, para você, é que nós tenhamos comunhão com ele, em primeiro lugar. E depois, a comunhão com o nosso irmão. É por isso que quando nós vemos aqui na Bíblia, a primeira pergunta que nós temos em toda a Bíblia, a primeira pergunta feita pelo próprio Deus em toda a Bíblia, está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9, que ele diz assim, ó: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Onde estás? Essa é a primeira pergunta. E essa primeira pergunta de Deus é justamente aonde você está, que você não está aqui comigo. Você saiu do lugar da minha presença. Você saiu da minha comunhão por causa do pecado. Onde tu estás? Deus permaneceu se revelando. Deus permaneceu no mesmo lugar. Quem saiu foi o homem. E pelo seu pecado ele se afastou. Nós vamos ver mais isso quando estivermos lendo, né? Eu só queria trazer essa pergunta aqui. E essa pergunta, ela permeia toda a história, toda a Bíblia. Essa pergunta permeia toda a Bíblia. Fazendo a pergunta, ressoando aqui aos nossos ouvidos nos dias de hoje, onde tu estás que não está na minha presença? Essa é a pergunta do nosso Deus para nós no dia de hoje. Essa é a pergunta de Deus para nós todos os dias. Ei, onde tu estás que não estás na minha presença? E quando nós vemos aqui esse pecado, que houve o afastamento, que rompeu a comunhão, nós vemos agora que todo o fio condutor da salvação, o plano de redenção de Deus é justamente trazer o homem para este lugar novamente, para este lugar da comunhão, para trazer o homem novamente à amizade com Deus, porque nós nos tornamos inimigos de Deus com o pecado. Então, toda a história vai nos trazer para este lugar. O que nós vamos fazer então? É buscar este lugar. Como?
Como que eu vou buscar este lugar? E isso é maravilhoso. Quando nós vemos na história bíblica, e eu quero aqui, claro, né, embasar tudo isso que nós formos falar e que nós falaremos sempre com a palavra de Deus, com a Bíblia, e a gente vai ver que o desejo de Deus sempre foi o relacionamento, sempre. Sempre foi a intimidade, sempre foi o relacionamento conosco, a comunhão conosco. Ele nos criou para que a gente pudesse ter relacionamento com Ele, comunhão com Ele. Então, o pecado nos tira deste lugar. É o pecado que nos afasta da presença do Senhor. Não é Deus que se afasta de nós. E muitas vezes nós estamos com a nossa vida vivendo conforme os nossos prazeres. E a gente fala, cadê Deus? Onde está Deus? E sabe, Deus permanece no mesmo lugar. Quem se afasta somos nós com os nossos pecados. Isaías 59, versículo 2, fala isso. Que nós é que nos afastamos de Deus. Tá? Então, a minha Bíblia é Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Então, gente... Então ele sai deste lugar, e eu acho muito interessante a forma com que o homem sai deste lugar, porque é isso que eu quero trazer para nós aqui, para a gente trazer a nossa consciência. Como eu falei já, nós precisamos trazer a nossa consciência, a forma que nós temos andado. Então a gente vai ver aqui no versículo 6 do capítulo 3, porque aquilo que aconteceu no Éden continua acontecendo até os dias de hoje. E lá, quando Eva pega do fruto, a Bíblia diz assim, Gênesis 3, versículo 6, fala assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Olha só, quando a gente vê aqui, a gente vê que Eva olhou para aquele fruto, né? Ela viu que era agradável aos seus olhos, desejável para lhe dar entendimento. E sabe, nós continuamos caminhando sob esse olhar de Eva muitas vezes, indo atrás daquilo que é desejável aos nossos olhos, daquilo que vai saciar o nosso desejo, o nosso prazer imediato. E nós abrimos mão de bênçãos eternas do Senhor para saciar o nosso desejo imediato. Olha isso. Então, quando a gente vê isso tudo que desde o Éden e que acontece até os dias de hoje, a nossa busca por saciar os nossos desejos, uma cultura da satisfação. Gente, eu vou bater muito nessa tecla aqui. Mas por que é necessário bater nessa tecla? Porque a gente precisa tomar consciência de que muitas vezes nós estamos indo atrás apenas da satisfação. E o que eu quero dizer com isso? Dentro da nossa vida devocional também. Por quê? Porque muitas vezes nós só vamos para o tempo do Senhor, primeiro, quando sobra tempo. Nós temos a desculpa de dizer, eu não tenho tempo. Que vergonha. Que vergonha. Tempo nós temos, o que não temos é prioridade. Mas dizemos isso com a cara lavada para o Senhor. Eu não tenho tempo. Temos tempo, sim. Precisamos ser honestos com o Senhor e dizer, tempo eu tenho, que eu não tenho a prioridade. Então, nós, dentro do nosso tempo, é a mesma coisa. Nós vivemos dentro dessa cultura que é tudo para ontem. Então a gente quer o quê? Viver uma vida espiritual, ser fortalecido, crescer espiritualmente, mas como? Através de um livro devocional, ou através de uma caixinha de promessa, ou através de versículos isolados na Bíblia, ou através de textos. Não, gente. Ele quer um relacionamento íntimo e pessoal com você. Com você. O Deus criador de todas as coisas. Ele anseia que eu me apresente diante dele, queira estar ali. Meu Deus do céu, gente, que coisa mais linda. Então isso faz com que até mesmo o meu tempo devocional, e é o que nós estamos fazendo, esse planejamento bíblico, tem a ver com isso. Onde nós vamos fazer o quê? Nós vamos mexer aqui na nossa estrutura, né? Na nossa estrutura.
Nós precisamos fazer como Elias fez, ele teve que reconstruir tudo aquilo, todo o altar, porque muitas vezes nós estamos querendo nós estamos querendo construir uma vida espiritual em cima de um altar destruído, em cima de um altar que está todo em ruínas, que desagrada a Deus, como Elias. Antes da água ser derramada, quando nós vemos sobre aquele grande milagre de Elias diante dos profetas de Baal, o que ele faz? Ele reconstrói o altar que estava em ruínas. E muitas vezes é assim que vai começar. Talvez nós terminamos esse ano com o altar do Senhor nas nossas vidas em ruínas. Talvez está cheio de coisa ali que não agrada a Deus. E esse é o momento para a gente tirar tudo isso e falar assim: Senhor, eu quero começar de novo. Eu quero começar de novo. Eu quero colocar a minha vida, eu quero colocar o altar do meu coração, como nós falamos aqui na live do Natal. Nosso coração só tem um altar. Nosso coração é um altar. O que acontece é que muitos deuses, muitos reis querem governar, né, esse altar. Então, toda a preparação, ou seja, você ter um lugar separado para isso. Você ter o seu material já separado para isso. Isso tudo vai fazer parte do quê? Não só do teu desejo em ter esse tempo com o Senhor, mas na forma como você o apresenta. Na forma com excelência, onde você demonstra a forma, né? Não só aquilo que vai ser feito, mas a forma, com amor, com entrega, com cuidado, porque é o Senhor que você está servindo. Deus, olha só, o Senhor, Ele nos chama e a gente vai ver. Gente, eu estou muito animada. Começo o ano muito animada com as nossas leituras bíblicas. Porque nós já vamos aqui, né, em Gênesis, tem muita história em Gênesis, Êxodo. E a gente vai ver sobre o sacerdócio. E o Senhor, Ele nos chama, olha isso, para sermos sacerdotes. O desejo de Deus é que nós sejamos sacerdotes. É um reino de sacerdotes. Nós vamos ver isso mais para frente, mas a grande função, vamos dizer assim, do sacerdote era justamente a mediação, o encontro com o Senhor. Olha aqui, gente, presta atenção aqui. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, vamos ler lá. Olha isso aqui. A palavra do Senhor fala assim, ó. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui nesse texto é muito maravilhoso, porque o Senhor aqui está dizendo para nós, está nos dizendo qual é o desejo dele, é que nós sejamos essa nação de reino de sacerdotes. Por que o reino de sacerdotes? Porque os sacerdotes eram aqueles que tinham o quê? Esse contato com o Senhor e tinham também essa responsabilidade, esse contato, a possibilidade de se aproximar dele, os sacerdotes. E aqui a Bíblia diz, vós sereis reino de sacerdote, ou seja, para que vocês cheguem a mim. Mas sabe o que? O povo não quis. O povo não quis, o povo teve medo. Mas o desejo de Deus foi sempre que o homem estivesse nesse lugar da comunhão. O pecado, então, nos afasta deste lugar. O pecado é que nos afasta deste lugar. Mas hoje, através do sangue de Cristo, nós nos reaproximamos com o Senhor. Nós podemos estar novamente na presença do Senhor, como sacerdotes do Senhor.
Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois nação santa, propriedade, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes reais. Esse sempre foi o desejo de Deus. O quê? Intimidade e relação com Ele. Então, é por isso que nós vamos, então, né, nesse ano, na preparação deste ano, o quê? Dedicarmos a nossa vida em fortalecer as nossas raízes. Fortalecer essa fundação da nossa vida espiritual com o Senhor. E sabe onde que isso acontece? É no secreto. Não é num culto, não é num lugar pontual, não é numa conferência, não é numa grande noite de avivamento, com uma banda top, com um pregador top. Não é. E sabe como? Mateus 6, versículo 6. E tu, quando orares, fecha a porta do teu quarto e orarás ao teu Pai, que te vê em secreto. E o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. É você e Ele. Essa que é a base da nossa vida com o Senhor. É nesse tempo de devocional. É nesse tempo de devoção ao Senhor. Então, é a partir deste lugar é que eu vou poder ir para fora. Eu amo falar, nós falamos muito sobre o ide, né? Sobre Mateus 28, ide, o ide de Deus, e está lá estampado em vários lugares. O ide de Deus, de Mateus 28. Mas nós nos esquecemos que antes do ide de Mateus 28, tem o vinde de Mateus 11. Nós não podemos ir sem antes vinde a mim. Nós precisamos estar aos pés dele. Nós precisamos buscar uma coisa, como eu já falei na live anterior. Esta uma coisa, a sua presença. Ai, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei como orar, eu não sei nada. Chega do jeito que você está diante do teu Pai, porque o teu Pai te vê em secreto. Ele te recompensará. E sabe, nós nos preocupamos muito com aquilo que os outros vão ver. Se preocupe mais com aquele que te vê no secreto. E é por isso que nós estamos preparando esse tempo. Esse tempo aqui não é um tempo que nós estamos preparando para ser visto pelo outro, para o público, não. É o tempo nosso que vai fortalecer a nossa comunhão com o Senhor. E porque é a partir deste lugar de comunhão é que toda a minha vida vai tomando forma e tomando jeito. É a partir deste lugar. Muitas vezes nós estamos buscando a Deus para que Ele solucione os nossos problemas. E não estamos atrás da presença do Senhor. Mas isso é coisa do passado. Amém? Quem diz amém? Amém? Isso é coisa do passado. Esse ano vai ser diferente. Não só de dizer, mas de fazer. Então, é por isso que nós vamos construir o nosso caderno aqui. Eu vou explicar cada ponto e depois nós vamos fazer um exercício aqui, no momento, fazendo a primeira página. Vamos fazer juntos, tá? A primeira página, ou seja, a primeira página do nosso caderno. Por isso que eu falei, o meu caderno devocional. Cada um vai construir. Gente, no final do ano, esse caderno será uma joia preciosa. Uma joia preciosa. Ali estarão registradas muitas experiências, muitas lágrimas, muito crescimento, muito negar-se a nós mesmos, muito domínio próprio. Gente, é sensacional, estou animadíssima, tá? Então vamos lá.
Eu vou mostrar para vocês, olha, o meu caderno. Eu peguei um caderno, né, que a minha filha já tá dizendo que quer o caderno para ela. Um caderno A5, tá? Eu peguei um caderno assim, é caderno de linhas normais, né? Só isso. E exatamente, Reninha, o Oba, né, gente? A nossa meditação aí desse ano. Então, um caderno simples aqui, né? Só com linhas normais mesmo. Então, a gente vai escrever, e eu quero trazer para vocês aqui, depois nós vamos fazer um exercício, né? Vamos fazer aqui juntos, respondendo a tudo aquilo que vai ter no nosso caderno. Então, qual que é a nossa ideia aqui? A ideia é nós escrevermos aqui, como eu gosto muito de escrever, né? E eu digo para vocês o seguinte, enquanto nós escrevemos, nós aprendemos, né? E fica muito mais fácil de nós nos lembrarmos depois daquilo que nós falamos com o Senhor, né? E daquilo que nós ouvimos do Senhor. Então nós vamos registrar. É por isso que na palavra, né, a gente vê tantos, graças a Deus que tivemos esses registros para a gente poder meditar, porque às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e nós nos esquecemos, tá? Então como que vai ser? Nós vamos dividir, vai ser página por página. Como eu gosto de escrever, eu vou deixar uma página aqui da frente vai ser sempre um dia. E o verso dela eu vou deixar para o mesmo dia. Na página seguinte eu vou começar outro dia. Quando acabar esse caderno, gente, eu vou comprar outro caderno para mim. Tá bom? Oi, neguinha. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Como que nós vamos começar aqui no nosso devocional? Então, a forma que nós já falamos aqui, né? Não existe método, né? Não existe regra para esse tempo devocional com o Senhor. O que que existe, gente? Existe um coração disposto. Existe um coração sedento e com fome da palavra e da presença, tá? Mas nós estamos fazendo aqui de uma forma, né? Oba, que eu já falei aqui, né? Oba, que é o que, gente? É a nossa devoção dessa forma oba, que é O de oração, B de Bíblia e A de aplicação. Oba, né? Gente, ficou muito legal, a gente não esquece mais. Então, assim, eu achei muito legal como vocês escreveram, né? E o meu devocional com base nessa sequência de oração, Bíblia e aplicação. Gente, é sensacional, é transformador, tá? Então, eu separei cada folha, né? Ou seja, cada dia, tá? Como nós teremos um plano bíblico anual, ou seja, nós vamos ler a Bíblia inteira em um ano, de forma cronológica, ou seja, de acordo com os acontecimentos. Claro que a gente vai, né? Alguns textos vão colocando ali próximo da data. Nós não temos muitos textos, nós não temos a data específica, né? Mas nós conseguimos sim trazer uma história e uma forma cronológica de ver e entender a linha, né? A linha da história bíblica. Tá bom, gente? Então isso é maravilhoso. Olha aí que legal. Muito bom. Então, folha por folha, tá bom? Cada folha vai ser um dia do nosso momento devocional. É por isso que, além do lugar, além de deixar tudo preparado, né? Tudo separado, sem celular, gente. Isso é uma bênção do Senhor. É um livramento, sem distração. Também deixar um tempo separado. A gente agenda, né, para tantas coisas, por que não agendar o nosso tempo com o Senhor? Né? Agendar, assim, de ter um tempo especial. Então, o primeiro ponto, e eu separei o quê? 7 pontos, 7 tópicos para cada dia. Por que 7, gente? Porque 7, né? O número da perfeição. Da perfeição do nosso Senhor. Mas vamos lá. E aí eu vou escrever, gente, e olha, o que eu quero dizer para vocês é que, eu vou até escrever aqui junto com vocês, não é, você compra o caderno aí, Zinha. Aproveita aí para comprar. Então, o que a gente vai fazer? Não é nem... É você
escrever, né? É você escrever mesmo, né? Aqui não é o nosso intuito aqui não é o lettering, né? Como nós fazemos nos nossos devocionais com arte, que nós teremos também, claro, esse ano. Mas aqui não é esse o intuito, é realmente escrever. É você ter o seu diário devocional com o Senhor, o seu caderno. Você vai construir o seu livro devocional. Gente, é você e Deus. Gente, esse é o primeiro passo para a nossa vida em todas as áreas. Por que nós falhamos tanto em tantas coisas nos nossos relacionamentos, dentro do trabalho, nas relações? Por quê? Porque nos falta isso. Por que o povo, né, tem pecado? Por quê? Por que o povo peca tanto? Porque falta isso, gente. Falta esse tempo devocional com o Senhor. E aí não há crescimento. Tá? Então, e por isso que vai ser muito maravilhoso, e eu estou com vontade, vamos ver o que vocês acham da gente fazer a primeira semana de janeiro, todos os dias juntos, nós vamos ler. As lives, eu pensei, não vão ficar salvas. Eu vou pegar um horário bem cedo, né? Que eu ainda estarei assim, em viagem. Então, assim, eu vou colocar uma semana, a primeira semana de janeiro, cedo. As lives não ficarão. Quem quiser, vamos fazer junto. Nós vamos ler o texto e vamos responder a todos os tópicos do nosso caderno devocional. O que vocês acham, gente? Tá bom? Mas hoje, de qualquer forma, vamos praticar aqui com outro texto. Vamos lá. Então bora lá, gente. Então são 7 tópicos, tá bom? O primeiro tópico, muito básico para nós, que isso também é muito importante. A gente vai colocar data. Então você pega lá o teu caderno. Eu vou fazer no caderno aqui, ó. Muito bom, primeira semana juntos, né? Então você pega lá na primeira linha e você vai colocar data. Aí coloca número 1, data. Eu vou colocar aqui, ó. Número 1, data. Tá? Porque é importante o dia. A gente vê o dia, ó. Data. Tá? Embaixo, porque como vai ser só a data, né? A gente vai colocar a data. É muito importante depois você voltar e falar assim, nossa, olha o que aconteceu naquele dia. Gente, é sensacional. Meu Deus! Aí o número 2, na linha de baixo, porque você pode deixar só uma linha para data. Na linha de baixo, você vai colocar assim a leitura. Leitura você vai escrever, porque é a leitura que você vai fazer durante aquele dia, tá? Como eu tenho o plano de leitura bíblica, então já tem todas as referências, mas a gente escreve aqui. Então a gente vai escrever leitura. Leitura. Tá? Na linha de baixo, ó. Na linha de baixo, ainda... Gente, olha só que... Gente, sério, eu amo isso daqui. Gente, isso aqui tudo, tá? Eu preparei pra nós aqui. Esse aqui é o meu... É como eu ia fazer. E eu falei assim, gente, eu vou fazer pra que... Estimular. Por quê? Porque muita gente não sabe por onde começar. Isso aqui é uma direção apenas, tá bom? Ó, então, vamos lá. Leitura. Segundo, uma palavra. Você bote aí, uma palavra. Isso aqui, depois eu vou explicar, tá? Pode ser uma palavra ou palavra, você pode pôr. Uma palavra. Tá? Ó. Deixa eu... Cadê? Cadê? Aqui. Pronto. Desativei comentários pra gente fixar aqui bem a atenção. Então, primeiro uma data, data, depois leitura, depois uma palavra, você pode colocar entre parênteses uma palavra-chave, tá? Mas pode deixar só uma palavra. Quarto, ainda na linha de baixo, porque você só vai usar uma linha, né? Quarto, você vai colocar assim um personagem. Um personagem. Tá? Nem sempre, gente, a gente vai ter o personagem. Eu já vou explicar isso.
um personagem, tá? Então ficou assim, ó, até agora, o meu. Agora eu vou pular uma linha porque a gente vai para uma outra parte agora que vai ter mais coisa pra gente escrever. Então eu vou pular uma linha e eu vou colocar assim, 5. Agora a gente vai escrever versículo. Escreve versículo. Nem vou colocar um versículo, porque às vezes na leitura acabam sendo 2 ou 3, tá? Então eu vou escrever assim, versículo. Versículo. Daí, aqui, gente, por isso que gente, isso aqui é tão gostoso de fazer. E isso aqui eu gosto de fazer, a gente pode fazer, né? Não deixar já tudo pronto. Não essa parte do versículo. Por quê? Porque dependendo da tua leitura, o versículo pode ser maior, pode ser menor, tá? Então, esse aqui, mais ou menos, ou você pode deixar uma média aí para os teus versículos. Aqui, hoje, diante do exercício que nós vamos fazer aqui, né? 1, 2, 3, 4, você pode deixar 4 linhas, tá? E daí você escreve na quinta o 6º ponto. Então, 1, 2, 3, 4 linhas e você escreve na linha de baixo, 1, 2, 3, 4 linhas em branco. E na outra linha, você vai escrever o número 6. Aí no número 6, você vai escrever aplicação. No número 6, aplicação. Aplicação. Por quê? Porque a aplicação vai ter bastante coisa pra gente escrever também, tá? Então, a gente deixa ali a aplicação, aí você pega aí mais umas 5 linhas. 1, 2, 3, 4. 5 linhas e lá embaixo você põe oração. Meu Deus, gente, eu tô muito animada. Ó, oração. Tá? Então, o meu ficou assim, ó. Ó. Dá pra ver, né? Tá? Então ficou a data, a leitura, uma palavra, um personagem, tudo em uma linha só. Depois eu pulo, venho para versículo, né? Que já deixei mais espaço. Depois a aplicação, mais espaço. E 7, oração. Então eu quero falar agora sobre isso e depois a gente vai fazer o nosso exercício. Olha só. A data, claro que a gente vai colocar a data do dia e a gente já pode começar aqui, né? Hoje é dia... Quer dizer, esse aqui posso pôr, porque esse aqui é o nosso exercício. Hoje é dia 29, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 29 do 12, 2024, né? Não precisa nem pôr o ano, né, gente? Não precisa pôr o ano, porque esse livro aqui, esse caderno vai ser desse ano. Essa folha aqui, né, pra quem às vezes tem toque, né, não, tem que começar no dia 1º. Então deixa, depois essa aqui é só de modelo pra nós, tá bom? Leitura. A leitura, a gente vai colocar o que aqui? A referência do texto bíblico que nós vamos ler naquele dia. Hoje, nós vamos, como eu já fiz as lives do planejamento bíblico, né? Nós já tivemos 2 lives, se você não assistiu, é tudo a preparação para a nossa leitura bíblica. Então, nós já tivemos 2 lives, essa é a terceira. Já fizemos o planejamento bíblico geral, já falei sobre isso, e lá nessa primeira live que eu fiz, eu trouxe o Salmo 1. Nós começamos com o Salmo 1, número 1. Então, é esse que nós vamos fazer hoje, tá? Então, a leitura, bote aí, Salmo 1. Então, eu vou colocar aqui, né? Ó. Salmo 1, tá? Essa vai ser a leitura do dia de hoje que nós vamos fazer juntos aqui. Uma palavra. Daí, o que a gente vai fazer? Nós vamos ler, né? Tudo que a gente vai preencher isso daqui vai ser depois que a gente já tiver feito a nossa leitura. Por quê? Porque eu não vou preencher aqui uma palavra se eu nem li o texto, tá? Então, o que eu vou fazer? Nós vamos lá para o texto. Abre lá comigo em Salmo, capítulo 1. Eu peguei esse porque é um texto que nós já falamos, né? Falamos rapidamente, na verdade, mas ele tem tudo a ver aqui para o dia de hoje, pra gente começar, tá? Olha só. Então, aqui,
A gente tem os salmos, nós já escrevemos uma palavra. O que é essa uma palavra que eu coloquei aqui? É uma palavra, entre aspas, uma palavra-chave. Com o tempo a gente já vai guardando. O quê? A gente vai ler o texto. E eu costumo fazer o quê? Primeiro eu leio o texto e eu vou grifando. Se você gosta de grifar na sua Bíblia, né? Eu gosto de grifar, tem gente que não gosta, tudo bem. Mas se você gosta, você vai ler o texto, você vai grifando. E ali já algumas coisas vão te saltar aos olhos. E a gente vai escrever nessa parte da uma palavra que te chamou a atenção ali. Uma palavra talvez que se repetiu muitas vezes. Uma palavra que saltou aos teus olhos. Que às vezes aquilo que saltou aos meus olhos é diferente daquilo que saltou aos teus olhos. Né? Aquilo que talvez você está vivendo uma fase da tua vida, que talvez aquilo ali te chamou atenção. E na minha vida foi outra palavra que chamou atenção. Você vai colocar ali as palavras. Sabe, gente, quando nós lemos o texto e nós fazemos esse exercício, é sensacional. Gente, eu não aguento, é sensacional demais. Então eu quero ler o texto aqui com vocês agora, pra gente já começar respondendo, tá? Então lá em Salmo, no capítulo 1, diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Versículo 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha isso. Então a gente vê, né, e diante desse nossa tarefa de hoje, eu quero falar para vocês como que a gente vai fazer. Então a primeira coisa, a gente vai colocar a data. A segunda, a leitura, e a gente vai ler esse texto. A gente escreve ali a referência do texto que a gente vai ler e a gente coloca ali. Então, por exemplo, né, como nós vamos fazer uma leitura cronológica, às vezes você vai ler assim, ó, 1 Reis, capítulo 6 e 2 Crônicas, capítulo 12, tá? Junto, você escreve as duas ali, a leitura que você fizer aquele dia, tá? E aí, uma palavra, por exemplo, eu li esse texto aqui e eu vou falar para vocês que 2 palavras aqui me chamaram muito a atenção. Então, eu vou dizer para vocês aqui, ó, por exemplo, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. A palavra medita me chamou muito a atenção aqui. E outra palavra que me chamou muito a atenção é árvore. Olha só, gente, que coisa interessante. Agora eu vou colocar aqui os comentários, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, os comentários nem estão mais. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão, né? Porque não tá mais aparecendo aqui. Eu ia pôr pra vocês responder. Mas não tá aparecendo aqui. Mas então vamos lá. Ó. Então essas 2 palavras me chamaram a atenção. Então, eu tenho aqui, eu vou escrever o quê? Olha só por que esse aqui da palavra é legal, palavra-chave, né? Então, e você pode até pôr, né, 2 linhas se você quiser, como a gente viu, eu selecionei aqui duas palavras. Então eu vou colocar aqui, ó, medita, barra árvore. Árvore. Porque o chamado desse nosso devocional, esse tempo nosso devocional, é justamente para a gente meditar na palavra. Então isso aqui sempre me salta aos olhos, grita para mim, né? Antes o seu prazer. E eu acho muito interessante porque esse aqui é um texto que ele está em contraste com o versículo anterior. Né? O versículo anterior que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Que não se detém, olha aqui, ó, não se detém no caminho dos pecadores,
tá? Não permanece ali naquele caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escadeiros. Antes o seu prazer, ou seja, então quando a gente vê antes o seu prazer está na lei do Senhor, está falando justamente naquilo que é prazeroso para essa pessoa. Tá vendo que eu já tô aqui as palavras que me saltaram aos olhos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou meditar sobre isso. Eu terminei de ler numa sequência. Eu já fui lendo, já fui grifando as palavras. Agora eu tô aqui, ó, uma palavra. Eu já tô aqui no meditar. Você tá vendo que não é só ler e acabou? É um ler e falar assim, puxa vida, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei. Medita de dia e de noite. Medita. O que significa meditar? Meditar significa justamente ruminar a palavra. É permitir com que aquela palavra fale com você. Então, eu li isso aqui, outra palavra que me chama atenção é árvore. E por que eu deixei esse tópico aqui, uma palavra? Porque eu vou poder, muitas vezes, unir. Eu vou escrever aqui uma palavra. Quando eu estiver lá em Jeremias e tiver lá uma palavra, e vai ter um texto lá em Jeremias, no capítulo 17, que a palavra árvore vai levantar para mim também. Vamos lá, para mostrar para vocês? Jeremias, lá no capítulo 17. Olha isso que legal. Então, eu escrevi, isso já está aqui, ó. Quando eu li a árvore aqui, eu me lembrei do texto de Jeremias. E às vezes a gente pode não lembrar, mas fala assim, puxa, mas eu escrevi, deixa eu procurar. E você começa a procurar no teu caderno. Ó, vamos lá para Jeremias, no capítulo 17. Olha isso, gente. Versículo 8. Diz assim, ó. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Diz assim, ó, versículo 7 e 8. Fala assim, ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Olha a semelhança desse texto com o que a gente acabou de ler. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Olha a semelhança desse texto com o que nós acabamos de ler. É sensacional. Então, quando eu coloco essa palavra aqui, eu já vou linkar e vou me lembrar desse outro texto que eu fiz. Eu vou escrever também, no final, na outra página, tá? Mas eu já me lembrei. Aí eu vou escrever ali, aí aqui, ó, um personagem. Nesse texto aqui, né, a gente não tem um nome de um personagem. Eu coloco aqui pra gente juntar, às vezes, histórias, personagens, né, tantos personagens que nós vemos na Bíblia. E muitas vezes esse tópico aqui vai se repetir. Quando a gente estiver falando lá do rei Davi, muitas vezes você vai colocar rei Davi, né, e vai Davi. E às vezes, vários dias seguidos, o personagem que saltou aos teus olhos foi justamente Davi. Às vezes você pode colocar Saul, por exemplo, né? Numa situação que ele fez lá e que a sua aplicação é não fazer como aquilo que ele fez. Então a gente pode colocar ali, tá? Então aqui no um personagem. Então quem que eu vou colocar aqui diante desse texto que nós estamos lendo aqui? Eu vou colocar o justo. Eu vou colocar o justo, tá? Não tem o nome da pessoa, mas eu vou colocar o justo. Justos, tá? Vou colocar aqui, ó. Justos, tá? Um versículo, gente, esse aqui eu amo. Eu amo, por quê? Porque nós precisamos escrever a palavra de Deus. E muitas vezes a gente não escreve, né? A gente não escreve, gente. Então, a gente vai escrever aquele versículo. Depois de fazer toda a sua leitura, você vai pegar um daqueles textos que você grifou, que você separou, que te chamou, né? Que brilhou lá nos teus olhos. E você vai escrever. O que a gente vai escrever aqui? A gente vai escrever, nesse exercício que nós estamos fazendo aqui, o versículo 2 de Salmo 1. Então, na primeira linha, do lado de onde eu escrevi versículo, eu vou colocar a referência daquilo que eu vou escrever. Então, eu vou colocar ali, ó, o Salmo 1, versículo 2, tá? Que é mais curtinho aqui, tá? Então, eu vou fazer só porque nós estamos fazendo aqui nessa live, então eu vou colocar dessa forma. Salmo 1, versículo 2, e eu vou escrever o texto aqui, entre aspas. Tá, gente? Não esquecer das aspas. Então, a gente escreve lá, ó, antes
Antes, o seu prazer. Ó. Prazer está na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Gente, sabe o que eu faço? Eu vou dizer para vocês. E na sua lei, por isso que eu já deixei as linhas, porque eu sabia que não seria um texto muito grande. Mas se não, gente, eu nem deixo a linha separada. Eu escrevo o versículo e depois eu faço a aplicação. E na sua lei, medita de dia e de noite. Na sua lei, ó, medita de dia e de noite, tá? Olha só, gente. Escrevemos o texto bíblico, o versículo bíblico. Isso é maravilhoso. Então, olha, enquanto eu leio, enquanto eu medito sobre isso, eu escrevo. Tudo isso fica aqui fervilhando na minha cabeça. Né? Então eu tô assim, ó. Agora, o que é a aplicação, né? A aplicação é justamente você diante desse texto, daquilo que, como nós vamos ler, né? Aqui nós estamos lendo um capítulo e o capítulo é curto, mas às vezes no nosso plano de leitura vão ser textos maiores, né? 2, 3 capítulos inteiros, às vezes salmos. Então a gente vai pegar uma porção daquilo que nós lemos. Por quê? Porque isso são todos os dias. Lembra que nós falamos aqui na nossa live sobre a importância da gente entender que para uma maratona nós precisamos fazer cada dia um passo? É um passo de cada dia. É uma porção de cada dia, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, diante desse texto que eu li aqui, eu vou trazer uma aplicação para a minha vida. Que é o quê? Falar assim, puxa, o que eu posso aplicar isso daqui? Aí eu leio esse texto e falo assim, eu preciso meditar na palavra de Deus. O que eu posso fazer? Ah, não, que eu possa, sabe o quê? Me programar, preparar, me disciplinar para ter um tempo de qualidade com o Senhor. Para que eu não simplesmente leia a Bíblia, feche a Bíblia e saia, amém, Jesus? Mas para que eu medite na sua palavra. Por quê? Porque os justos agem dessa forma. Aqueles que querem a presença do Senhor agem dessa forma. Então, vocês estão vendo que o Senhor está revelando aqui uma forma e nós vamos nos modelar a essa forma que o Senhor está dizendo. Então, o prazer é o quê? Senhor, eu quero ter prazer na tua palavra. Por que nós falamos na nossa live sobre o nosso planejamento? Nós falamos sobre Amós capítulo 8, versículo 11. Derrama em mim fome e sede da tua palavra, Senhor. Eu quero amar mais ao Senhor. Olha isso. Eu quero, então, diante disso, me organizar para que eu possa ter prazer na sua palavra. Então, o que eu vou fazer? Qual que é uma aplicação prática para o meu dia? Eu vou me tirar... Pode ser coisa simples, gente. Eu vou ter o meu tempo com o Senhor sem o celular. Isso aqui já é um grande avanço. Eu vou me programar para fazer o meu tempo com o Senhor todos os dias. Então, assim, o que eu posso fazer para meditar? Eu vou, ler a palavra do Senhor. Eu vou desfrutar da presença dEle. Eu vou meditar, eu vou entrar na história, aquilo que a gente eu gosto de dizer para vocês aqui. Aperta o cinto e bora viajar para dentro da história. Eu vou desfrutar. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. O que eu vou fazer aqui? Outra aplicação que eu preciso. Ter paciência. Não vou sair afobada querendo que Deus vá resolvendo todas as questões da minha vida de um dia para o outro. Não, gente. Eu vou ter paciência porque eu tenho que entender o tempo do Senhor. Então eu vou escrever isso tudo. Tá vendo que é muito pessoal nosso? Isso aqui é muito pessoal nosso. Então por isso que é o meu caderno devocional. Por isso que é o seu caderno devocional. Então a gente vai colocando a nossa devoção, o nosso tempo com o Senhor, aquilo que salta aos nossos olhos e aquilo que a gente pode aprender com o Senhor. Então eu vou escrever aqui, na aplicação, eu vou ver alguma coisa aqui que eu possa aplicar na minha vida, diretamente nesse texto aqui que nós lemos.
Então, o que eu posso fazer? Por isso que eu trouxe esse como nosso primeiro, antes da gente começar, porque eu creio que é uma aplicação muito prática para os nossos dias e para esse momento que nós estamos nos preparando para o próximo ano com o Senhor no nosso plano bíblico, né? Então, assim, o que eu vou fazer para realmente encontrar esse prazer na lei do Senhor? Eu tenho que tirar as distrações. Senhor, então você escreve aqui aquilo que é prático para você. O que você pode fazer. Então você escreve, né? Eu vou escrever aqui, vou deixar um espaço aqui, eu vou escrever aquilo que eu vou fazer. E depois, aqui no 7º, oração, tá? Eu vou deixar aqui porque agora a gente vai falando, não vai dar pra gente escrever essa parte, porque isso aqui é muito pessoal. E aqui a oração. A oração, gente, é muito maravilhoso. Porque essa aqui é uma oração em base àquilo que a gente acabou de ler. É uma oração bíblica. É uma oração com base na própria palavra do Senhor. É uma oração que você vai declarar, presta atenção. Porque muitas vezes as pessoas dizem, ai, declara o que você quer, declara isso, declara aquilo. E você vai vivendo o evangelho coaching, onde você vai declarando, onde você vai falando que as coisas que você quer que aconteçam na tua vida, que aconteçam. Sem relacionamento. Não é sobre isso. Mas você declarar a própria palavra do Senhor. Você dizer para Deus aquilo que Ele mesmo já entregou para você. Como oração. Sabe o que é a oração? É a resposta àquilo que Deus já falou para você. Olha isso. Sabe qual é a nossa oração ao Senhor depois do texto lido? Depois de meditar na palavra? É como você vai responder. Olha isso aqui, que precioso. É como você vai responder à revelação de Deus. A partir disso que você acabou de ler. Então eu vou dizer aqui, é muito pessoal, mas como que eu vou responder isso? Senhor, me ajuda a encontrar prazer. E eu vou escrever isso. Senhor, me ajuda a encontrar esse prazer na tua presença. Porque hoje eu não tenho. Me ajuda, Senhor, a contemplar ao Senhor. Me ajuda a parar e a silenciar a minha mente, a silenciar as vozes desse mundo, a calar as distrações. Me ajuda, Senhor, para que eu possa ouvir a tua voz, para que eu possa meditar na tua palavra. E aí você vai falando com o Senhor. E aí você escreve. Eu quero falar sobre a oração, tá? Senhor, porque eu quero ser como essa árvore. Olha isso aqui, gente. Isso não é oração da palavra. Isso não é você orar a palavra de Deus. Você dizer o que você quer diante daquilo que acabou de ser revelado para você. Ah, Senhor, me ajuda a não estar seguindo o conselho dos ímpios, mas buscar o seu conselho. Meu Deus do céu. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero ser como essa árvore que tem paciência. Como essa árvore plantada junto à corrente. E você escreve. Eu quero encontrar prazer na tua presença, Senhor. Me ajuda, Deus. Em nome de Jesus, o meu desejo hoje é encontrar prazer na lei do Senhor. Eu não entendo a tua palavra, Deus. Eu não tenho prazer na tua palavra. Mas o meu prazer está nas coisas deste mundo. Mas hoje o desejo que eu tenho é de encontrar prazer na lei do Senhor. Me ajuda, Senhor, a amar a tua palavra. Desperta no meu coração vontade, fome e sede da tua palavra, da tua presença. Desperta no meu coração. Porque eu quero ser como essa árvore. Essa árvore é abastecida pelas tuas águas. E aí você escreve. Eu peguei esse tópico, né? Sobre as palavras de meditação e da árvore. E aí você escreve a tua oração. Aí, pra gente terminar, eu quero falar sobre oração com você.
Porque também, muitas vezes, nós não sabemos como orar. E também não tem regra, não tem método, não é você conversar com Deus. Mas o que acontece? Muitas vezes, nós não sabemos nem como começar a orar. E nós não oramos porque não sabemos. Nós chegamos diante do Senhor e nós fazemos uma lista de pedidos a Ele e amém, Jesus, e a gente sai. Então eu costumo, né? Não tem método, gente, não tem regra, não tem nada disso. Mas às vezes falta para nós conteúdo, por quê? Porque nós não temos, né? Nós não sabemos nem. Eu falo isso por mim, porque por muito tempo na minha vida eu não sabia nem como chegar diante de Deus, não sabia como orar, não sabia o que falar, não sabia nada. Então, assim, algo que me ajudou muito ao longo do tempo, e eu acabei fazendo um acróstico, né, para me ajudar. E assim, é tão prazeroso quando a gente consegue observar e nos deleitar nesse tempo de oração com o Senhor. Então, na oração, vocês viram aqui o nosso caderno, já tá, gente? Já tá aqui o nosso caderno. Mas aí, na nossa oração, é A-G-A-I-P, H-I-P. Esse é o meu acróstico, né? Então, eu escrevo assim, ó. É o A-G-A-I-P, tá? Essa é a ordem, né? Entre aspas, gente, tá? Sobre a oração que eu faço no meu tempo, né, devocional com o Senhor. Então, como eu falei, nosso planejamento bíblico, nosso plano de leitura bíblica, OBA, né, oração, Bíblia e aplicação. Então, a oração, ela entra nisso, HIP, A de adoração. Eu começo a minha oração com o Senhor com adoração a Ele. Né? Dizer quem Ele é, que Ele é maravilhoso, por louvor a Deus. Você pode aí pôr um louvor, você pode louvar a Deus, se você se lembrar de algum louvor a Deus, você pode cantar, né? Isso é maravilhoso. Então, o A. Depois eu começo, o segundo tópico que eu faço é o G de gratidão. E aí eu começo a agradecer a Deus por tudo aquilo que vem no meu coração. Você está vendo como a gente está ganhando um volume aqui de tempo com o Senhor? Que eu confesso que muitas vezes eu não sabia como fazer, então era muito, gente, não dava nem 1 minuto, 2, 3, 5 minutos, arrebentando. Mas o meu tempo com o Senhor, o nosso tempo vai ganhando, daqui a pouco a gente nem vê o tempo passar. Olha só, A de adoração, depois o G de gratidão, você começa a agradecer por tudo e tantas coisas que o Senhor tem feito. E coisas que você nem sabe, nem vê. E mesmo assim Ele está fazendo. Então, gratidão. Depois o A, o segundo A, né? É o terceiro tópico do nosso momento de oração. É o A de arrependimento. Eu amo esse tópico aqui. Gente, eu acho que é um dos que eu mais faço aqui. É de arrependimento. É nós nos chegarmos diante do Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados. E posso dizer, é muitas vezes o que menos fazemos. Qual foi a última vez que você se arrependeu de um pecado que você cometeu contra o Senhor? Porque todo pecado que cometemos, primeiramente, é contra o Senhor. Sabe, nós vamos vivendo a nossa vida no piloto automático e sem arrependimento. E a gente liga o piloto automático e vai vivendo a nossa vida. Nós perdemos a sensibilidade em relação à tristeza que causamos ao Senhor com os nossos pecados. E vamos tendo uma vida onde nós pecamos e pecamos em paz. Onde aquele pecado não nos dói mais. Frieza, dureza, dura cerviz, orgulho, arrogância. Então esse tópico é muito importante. É nos arrependermos, chegarmos para o Senhor e pedir perdão a Ele, nos arrependendo dos nossos pecados. Depois vem o I de quê? De intercessão. Esse tópico eu gosto muito também. Que aqui entra o quê? Intercessão. Intercessão por oração, né? Eu costumo dizer que para fora, assim, né? Num círculo, e ele vai reduzindo. Então, a oração que eu começo aqui na intercessão para fora, em alguma situação mundial,
né, que está acontecendo, que você quer fazer, alguma coisa que está acontecendo no nosso país, que você quer orar, alguma coisa assim, talvez distante de você, e você ora por aquilo. E depois você vai afunilando, né? Aqui ainda nesse de intercessão, você pode orar também por algum pedido de oração, né? Aqui entra aqueles pedidos que nós recebemos. Num grupo de WhatsApp que a pessoa pede para orar, ou uma amiga que manda uma mensagem para você, pede para orar, você diz que vai orar, você se esquece, né? Então você coloca aqui na intercessão. Você pode escrever, por isso que eu gosto de deixar uma folha aqui, porque aqui mesmo você já pode escrever o nome da amiga que você tem que orar, o nome da pessoa que você tem que orar. E por último, é o P de pessoal. Aqui é o último tópico, são as orações pessoais. E eu acho muito interessante, porque justamente esse é o último, sabe por quê? Porque se em alguma situação você tiver que sair antes, você já orou você já adoração. Você já adorou, você já agradeceu, você já fez oração de arrependimento, você já intercedeu. Se você tiver que sair, deixa as pessoais. Sabe por quê? Porque enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Ai, gente, coisa mais linda. Então, é o último. É o último. O Senhor nos abastece. E olha só a inversão que nós temos. Muitas vezes nós focamos só nas nossas orações pessoais. Nós não fazemos nenhum dos outros. Deixa por último. Sabe o que isso faz? Desenvolve em você. Quantas vezes nós estamos passando por uma situação difícil, sabe? E alguém manda faz um pedido de oração para você, manda uma mensagem, fala assim, você ora por mim, que não sei o que está acontecendo isso. E às vezes você está passando por uma situação muito mais grave, mais delicada. E você pensa, não, já tenho muita coisa, já estou aqui, minha cabeça está cheia de coisa, estou passando por um monte, essa pessoa nem se dá conta. Não, já tenho muita coisa para orar aqui da minha vida. Não, ore por ela. Ore por ela. Deixa que Deus cuida de você. Tenha a experiência de Deus cuidar de você. Tenha essa experiência. Sabe? Então, por último, essas são os pessoais. É você orar pelos teus pedidos pessoais. Você veja que é a última. E muitas vezes a gente inverte tudo isso e a gente só ora por isso. Amém, Jesus. Aí coloque seus pedidos pessoais, a sua casa, a sua família, a tua vida, teu trabalho, teu ministério. Olha isso, que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. Então, eu queria encerrar então, né, essa live. Era mais para a gente montar esse nosso caderno, trazer aqui um pouco daquilo que nós vamos fazer ao longo desse ano. Esse nosso devocional pessoal é muito importante, porque nós estamos abastecendo a nossa vida espiritual. Nós vamos abastecer, né, a nossa vida com o Senhor, e é a partir deste lugar, é com uma base fortalecida, que isso vai refletir em todas as nossas relações, em todas. Olha só, há muita gente que vai a Deus pedir para que Deus restaure o seu casamento. Amém por isso. Mas antes de Deus restaurar o seu casamento, a primeira relação a ser restaurada é a sua com Ele. É a sua com Ele. E a gente não quer. A gente quer o quê? Que Deus resolva os nossos problemas. E Ele está te chamando para a presença dEle. Todo o resto vai ser consequência, gente. Vai transbordar para todas as relações. Tudo o resto. É incrível. Então essa é a ordem. E o Senhor está querendo colocar a casa em ordem. A nossa vida em ordem. As nossas prioridades em ordem. Então que a gente possa fazer um ano com excelência. Uma busca ao Senhor com excelência. É por isso que nós estamos aqui nesse tempo, preparando esse caderno, preparando esse tempo. Eu não sei, não, aqui agora, isso aqui vai me motivar a fazer. Vai me levar a um nível mais profundo. Eu vou escrever, eu vou meditar. E aí, quando eu estiver lá no mês de março, por exemplo, aí eu vou estar lendo um texto lá, e lá vai ter escrito um versículo que eu lembrei, eu já escrevi esse versículo. Aí eu venho nesse versículo que eu acabei de escrever, eu falo, nossa,
eu falei sobre isso, né? Eu gosto de grifar aqui algumas palavras que me chamam a atenção no próprio versículo que eu escrevi. Aí eu grifo com a caneta. E depois eu volto, por quê? Porque está tudo escrito. Então isso é maravilhoso. O que é isso? É a gente ativar, né? A gente se lembrar, a gente meditar na palavra do Senhor. A gente falar sobre isso. Eu gosto muito de ler o texto bíblico. E a meditação, por que é a meditação dia e noite que nós acabamos de ler? É que nós vamos falar sobre isso. Então fale sobre o que você leu. Com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu marido, com seus filhos. Fale, compartilhe. Divida o pão. Sabe o que significa comunhão? O partir do pão significa comunhão. Você recebeu uma porção, pão. Compartilhe esse pão. Compartilhe esse pão. Então isso é maravilhoso. Isso é a meditação dia e noite. Então, nós vamos ter o nosso próprio caderno de devocional. Amém, minha gente? Eu tirei os comentários e ia colocar agora para ver se alguém tinha alguma pergunta, mas pode me fazer no particular aqui, no direct, né? Que qualquer coisa eu já coloco aqui. Estou animadíssima para nós fazermos a primeira semana lendo a Bíblia juntos, tá? E fazendo e respondendo aqui o nosso caderno de devocional. E aí esse caderno para aquela turma mais arteira, né? Em cada página pode colar os seus adesivos, pode desenhar, né? Pode fazer a sua arte, sua pintura, né? Os arteiros aí. Então pode fazer, né? Como a gente quiser. E isso aqui, gente, ao final do ano ou quando o caderno estiver completo, você voltar. Você lê orações que você fez. Você vê que a sua vida está sendo alinhada à palavra de Deus. Que você não está só ouvindo uma palavra, mas aplicando na sua vida. Águas profundas. Águas profundas. Maturidade espiritual. É o que o Senhor quer de nós. Amém? Então que Deus abençoe. Eu vou deixar salvo aqui essa live, né? Nós falamos sobre a palavra, sobre o desejo de Deus. Nós fizemos o nosso caderno, fizemos o exercício aqui, né? Compartilhamos junto aqui do Salmo 1 e estamos aqui prontas, preparadas para esse ano que começa. Para a gente entregar com excelência para o Senhor o nosso tempo com Ele. Como que você vai orar? Como resposta àquilo que o Senhor te entregou, amém? Então que Deus abençoe e seguimos. Eu vou colocar aqui mais uma live que ainda faremos esse ano, tá bom, gente? Ainda esse ano, meu Deus do céu, vai ser bom demais. Então, Deus abençoe e até a próxima, minha gente.